Como anúnimo legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2012. Aos 15 dias do mês de outubro de 2012, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais e, de acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da proposta de emenda de autoria do vereador Pedro César, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei número 44 de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arcos para o exercício de 2013 e dá outras providências. Onde se lê, parágrafo 1º, para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a utilizar até 20 pontos percentuais. Leia-se. Para atender ao disposto no caput deste artigo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a utilizar até 5 pontos percentuais. Colocada em votação a referida proposta de emenda, a mesma foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 44 de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arcos para o exercício de 2013 e dá outras providências. Foi apresentada a seguinte indicação pelo vereador Pedro César, solicitando que na rua Coronel José Ribeiro seja implantado o sistema de estacionamento em 45 graus, visto que as dimensões da referida rua são adequadas para a implantação deste tipo de estacionamento. Ata está em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2012. Peço ao secretário para fazer a leitura das correspondências. Entrada em projeto de resolução
que concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Marcos Antônio Rodrigues, autoria do vereador Zé Aparecido da Silva. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Marcos Antônio Rodrigues. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Marcos Antônio Rodrigues. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012, vereador José Aparecido da Silva, autor da resolução. Outro projeto de lei de resolução concede o título de cidadão honorário de Arcos à senhora Roberta Castro Londe, também autoria do vereador José Aparecido da Silva. Concede o título de cidadão honorária de Arcos à senhora Roberta Castro Londe. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorária de Arcos à senhorita Roberta Castro Londe. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue à agraciada em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012, José Aparecido da Silva, vereador, autor da resolução. Entrada de projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Kilder Diniz, autoria do vereador Eduardo Carvalho Faria. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Kilder Diniz. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Fica concedido o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Kilder Diniz. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal de Arcos, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012, vereador Eduardo Carvalho Faria, autor da resolução. Entrada em projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Quintino Muniz Leão, autoria do vereador José Aparecido da Silva. Concede o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Quintino Muniz Leão. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário de Arcos ao senhor Quintino Muniz Leão. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012, José Aparecido da Silva, vereador, autor da resolução. Projeto de resolução concede o título de honra ao mérito ao senhor Valdivino Soares Bernardes, autor do projeto, vereador Jamil Soares dos Reis. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Valdivino Soares Bernardes. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais,
Aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Valdivino Soares Bernardes. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012, Jamir Soares dos Reis, vereador, autor da resolução. Entrada em projeto de resolução, concede o título de honra ao mérito ao senhor João Paulo Teixeira Cunha, autoria do vereador Jamir Soares dos Reis. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Concede o título de honra ao mérito ao senhor João Paulo Teixeira Cunha. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor João Paulo Teixeira Cunha. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 22 de outubro de 2012. Jamir Soares dos Reis, vereador, autor da resolução. Entrada em projeto de resolução que dispõe sobre denominação à quadra de esportes da Escola Estadual Maricota Pinta. Autor do projeto, vereador Dalvo Lopes Macedo. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Da denominação à quadra esportiva que menciona e da outras providências. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, a partir da vigência desta lei, a quadra de esportes da Escola Maricota Pinto passa a denominar-se Quadra de Esportes Terezinha Gontijo Soares. Artigo 2º, em decorrência desta lei, o poder público promoverá as comunicações necessárias às repartições diretamente envolvidas com vistas à nova denominação estabelecida. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, Arcos, 22 de outubro de 2012. Assinado por todos os vereadores que compõem esta Câmara. Dalvo Lopes Macedo, Geraldo Cláudio Rodrigues, José Aparecido da Silva, Paulo Domingo da Silva, Vilmar Arantes Júnior, Eduardo Carvalho de Faria, Jamir Soares dos Reis, Maria Marlene Rodrigues e Pedro César Rodrigues. Entrada em projeto também de resolução que dispõe sobre denominação à quadra de esportes do bairro São Vicente. Autoria também de todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Da denominação à quadra esportiva que menciona e da outras providências. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, a partir da vigência desta lei, a quadra de esportes do bairro São Vicente passa a denominar Quadra de Esportes José Ronaldo Teixeira. Artigo 2º, em decorrência desta lei, o poder público promoverá as comunicações necessárias às repartições diretamente envolvidas com vistas à nova denominação estabelecida. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 22 de outubro de 2012, assinado por todos os vereadores.
A palavra está franca aos senhores vereadores. A palavra, vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, plateia presente, povo de Arcos. Como vocês puderam observar, nós demos entrada agora nesta reunião em 2 projetos de resoluções. Um que dá a denominação à quadra da Escola Maricota Pinto, denominando de Terezinha Gontijo, uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida àquela escola, como diretora, como professora, e nada mais justo do que esse reconhecimento de todos nós, os vereadores que compomos esta legislatura. Outro projeto, também sabido por todos os senhores, que a construção daquela quadra localizada no bairro São Vicente de Paula se deu graças ao desafio enfrentado pelo nosso saudoso e estimado servidor da casa, ex-vereador José Ronaldo Teixeira, que num grande desafio, ele junto à Sociedade São Vicente de Paula nos proporcionou uma permuta, fazendo com que isto fosse capaz de ali se implantar aquela quadra. Então nada mais justo do que nós eternizarmos o seu nome naquela quadra em gratidão por tudo aquilo que ele fez pela nossa população, pelo nosso povo de Arcos e principalmente pelos moradores daquela região ali do bairro São Vicente de Paula e adjacências, né? Portanto, é um projeto de autoria de todos nós, os vereadores que compomos essa legislatura, maneira esta de reconhecermos o valioso trabalho prestado por esse saudoso e estimado companheiro que por aqui passou. É o que eu tinha a dizer e agradeço todos pela atenção. Peço ao secretário. Pergunta aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura dos projetos de resolução que concede o título de cidadão honorário e honra ao mérito ao senhor Ziquinha Vidas Limitada, Carlos Teixeira, Carlos Geraldo Teixeira, João Paulo Teixeira Cunha e Valdivino Soares Bernardes. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões. Questão de ordem. Há alguns desses projetos que se deu entrada nesta reunião, portanto, se faz necessário o encerramento desta reunião e que abra-se uma reunião extraordinária para que possamos proceder esta votação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa reunião, ficando, senhores vereadores, convocados para uma próxima reunião.
pauta do dia 22/10/2012. É uma reunião extraordinária para votar alguns projetos de resolução. Como anúncio legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. A leitura da ata da reunião anterior será feita na próxima reunião. Pergunto aos senhores vereadores se há necessidade de fazer nova leitura dos projetos de resoluções que concedem títulos e honra ao mérito de senhor Carlos Teixeira, honra ao mérito João Paulo Teixeira Cunha, Valdivino Soares Bernardes e Ziquinha Vido Limitada. Cidadão honorário, senhor Kilder Diniz Maria das Graças Nascimento de Abreu, Marco Antônio Rodrigues, Quintino Muniz Leão e Roberta Castro Londe. Dispensada a leitura, peço ao secretário que faça a leitura do conjunto das comissões. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre os projetos de leis que confere o título de honra ao mérito aos senhores Carlos Geraldo Teixeira, de autoria do vereador Jamir, João Paulo Teixeira Cunha, de autoria do vereador Jamir, Valdivino Soares Bernardes, de autoria do vereador Jamir, e Ziquinha Vidros Limitada, de autoria do vereador Geraldo Cláudio. Concede o título de cidadão honorário aos senhores Kilder Diniz, de autoria do vereador Eduardo Carvalho, Maria das Graças Nascimento de Abreu, de autoria da vereadora Maria Marlene, Marcos Antônio Rodrigues, Quintino Muniz Leão e Roberta Castro Londe, de autoria do vereador José Aparecido. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encaminhamos os projetos para discussão e votação secreta. Como é um procedimento de votação secreta, vou estar chamando vereador um por um para usar a tribuna e fazer sua votação. Primeiro, o vereador Eduardo Carvalho. Vereador Edu César. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. Senhor presidente, está em votação, mas eu gostaria que o eclesiado pronunciasse, para o meu conhecimento, quem é a pessoa de Carlos Geraldo Teixeira, que no momento não estou recordando quem é, e João Paulo Teixeira Cunha. Tá, o Carlos Geraldo Teixeira é o nosso juiz hoje, o TM, irmão da Beth Festas, que tem prestado aí relevante serviço e levado o nome de diarcos a
em toda a região, inclusive com seu livro apresentado. Então é o Carlos, um ex-funcionário do Banco Brasil. Acho que nós todos hoje temos orgulho por ter um cidadão tão ilustre, é o Carlos. E o João Paulo Teixeira Cunha é o João Paulo, que hoje é o administrador do Hospital Municipal São José, conhecido por Marolo. Esse é o vereador Zeneca, é o Marcos, filho do Sodeca, o Marcos que trabalha na Nestlé, e genro do seu Ziquinha, que casado, pessoas, família de Campo Belo, que residem em Arcos muito tempo, a família dele, e hoje o Marcos é um funcionário da Nestlé, mas que constituiu seus laços de família aqui em Arcos. Vereador Paulão. Vereador Vilmar. Vereador Dalvo Lopes. Vereador Zaneca. Vereadora Marlene. E vereador Jamir.
Eu vou convidar, eu gostaria que a nossa secretária Magda e o nosso vereador eleito Marcinho conferisse aqui os votos da votação para nós. Quero agradecer a secretária Magda e o vereador Márcio. E foi todos os nomes e hora apresentados, aprovado unanimidade. Então foi 9 votos para todos os nomes apresentados de honra ao mérito e todos os nomes de cidadão honorário. Honra ao mérito, senhor Carlos Geraldo Teixeira, senhor João Paulo Teixeira Cunha, Valdivino Soares Bernardes, Izequinha Vidros Limitada. Cidadão honorário, Quildre Diniz, Marco Antônio Rodrigues, Maria das Graças Nascimento de Abreu, Quintino Muniz Leão e Roberta Castro Londe. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa reunião. Ficando os senhores vereadores convocados a próximas primeira segunda-feira do mês, dia 5 de novembro. Lembrando que já fizemos 4 reuniões já nesse mês de outubro. Ainda tem uma segunda-feira dentro do mês, mas a próxima será 5 de novembro.